Olá a todos e a todas. Meu nome é Fernando Gonçalves. Sou mestrando em energias renováveis, na área de trabalho bioquímica e meio ambiente, pelo Instituto Técnico Federal, campus Maracanaú. Sou mestre também em engenharia e tecnologia ambiental pela Universidade Europeia do Atlântico. Sou também licenciado em ciências biológicas e nesse momento eu vim aqui apresentar, conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da aplicação, da metagenômica nos bioprocessos. Então, a gente vai ter aí novas perspectivas dentro da pesquisa de produtos naturais. Então, é uma das conversas que a gente está tendo aqui, no Congresso Nacional de Citologia e Genética. Agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre essa temática e explorar alguns pontos essenciais referentes à questão da metagenômica. Então, as ciências biológicas, todas as ciências que trabalhamos nos anos, décadas, elas têm evoluído bastante. Um avanço tecnológico, principalmente a ciência da computação, análise de dados, tem trazido grande vantagem, um arcabouço tecnológico que nos permite atualmente trabalhar com diversas ferramentas que tornam o nosso trabalho cada vez mais facilitado e mais sensível. Então, hoje nós podemos trabalhar na área de pesquisa, principalmente relacionada a produtos naturais, sobre essas novas perspectivas dessas ferramentas. E a metagenômica é uma dessas ferramentas tão importantes e imprescindíveis para a nossa vida de pesquisador dentro da área das ciências biológicas e também na área das ciências médicas. Então, dando de início aqui, nós vamos começar a falar um pouquinho da breve história, não vou me deter muito. Então, personagens importantes dentro desse contexto histórico, da própria genética, da citologia, dos estudos da expressão gênica, nós vamos ter aí Charles Darwin, em 1859, como um dos principais precursores. Com o seu livro A Origem das Espécies, vem mostrando para a gente que a relação de troca de características hereditárias, elas trazem uma compreensão prática visual, muitas vezes, tratando aí de fenótipos, relacionados à modificação de organismos a partir de interações que ocorrem dentro de certos habitats, de certos sistemas ecológicos, que permite a esses organismos eles ou aparecerem, ser dominantes, ou serem dominados e entrar em extinção, e assim a gente tem um panorama relacionado aí à questão tanto das características hereditárias, como também de uma sucessão ecológica, de uma relação mais estrita entre esses organismos. Outro personagem muito importante, nós temos George Mendel, Mendel que em 1865, sem o conhecimento das características hereditárias, da evolução dos sistemas biológicos e dos organismos, nos trouxe aí uma visão mais experimental, principalmente relacionada à hibridação de plantas. Então, a relação da transmissão das características, principalmente fenótipas, mas também hoje a gente entende das características genótipas também associadas a essas características. Ou seja, todo esse contexto ele nos retrata aí desde 1859, passando por 1865, onde a gente começa a ter uma compreensão cada vez mais ampla do que a gente vai chamar hoje de genética, engenharia genética. Nesse ponto, nós vamos ter um outro personagem bem interessante, é o John Frederick Menschen, que ele vai, a partir de pistas dadas dentro do estudo da citologia sobre a própria estrutura do DNA. E nós vamos ter também Thomas Morgan. Ele vai começar seus estudos trabalhando
com as drosófilas, que são as moscas das frutas, tanto estabelecendo padrões da hereditariedade, mas também, né, fazendo uma coisa que eu acho particularmente fundamental, que é a frequência genética dentro da troca de gametas, da expressão das características fenótipas e genótipas. Então, ele traz ferramentas essenciais para a evolução das ciências. Isso aí a gente já entra em 1933. Em 1952, nós vamos ter o trabalho fantástico da Rosalind Franklin, e ela vai fazer, né, a primeira fotografia, ou chamada fotografia 51, da estrutura do que seria o nosso material genético. Descoberta essa que por muito tempo ficou meio obscura, que não foi tão aclamada, pois bem próximo, né, em 1953, nós vamos ter aí, né, o Francis Crick e o James Watson e Maurice Wilkins, que vão apresentar um modelo estrutural tridimensional do próprio material genético. Então, para chegar nesse ponto, como Crick e Watson conseguem o Prêmio Nobel de Química por essa bem elaborada e merecida, mas descoberta, mas eles não fizeram isso sozinhos. Então teve todo um processo até chegar ao Prêmio Nobel, até eles conseguirem fazer a estrutura aí e apresentar ao mundo em 1953. Já vindo para mais próximos de nós, após a Segunda Guerra, nós vamos ter, né, a criação da chamada, tão conhecida, tecnologia do DNA recombinante, o Paul Bergman, em 1962, e nós vamos ter aqui Herbert Boeing e Stanley Cohen, criando aí a chamada engenharia genética a partir, né, e aí a gente coloca datas similares, de 1972, tanto para a criação da tecnologia do DNA recombinante, como para a própria criação da engenharia genética aí, também em 1972. Então, foram duas descobertas, duas criações que foram feitas, né, nesse mesmo período temporal. E eu não posso deixar de falar sobre o projeto Genoma, que inicia aí no meados de 1990, né, com pretensões em finalizar aí lá para 2012. Entretanto, a evolução tecnológica fez com que esse processo fosse acelerado e o projeto Genoma ele acabou sendo finalizado aí em 2023. Depois desse contexto geral, mais explicativo, nós vamos ter, de forma elucidativa, um esquema que eu elaborei para a gente poder apresentar a temática dessa minha fala aqui, né? Então, nós vamos ter, a priori, as ciências da natureza, a criação desde os filósofos antigos, né, a questão da evolução, estudos da hereditariedade, já um pouco mais contemporâneo, 1800, e elas culminaram, né, na criação das disciplinas, né, das áreas de estudo, como microbiologia, a citologia, né, a bioquímica, a genética e a biologia molecular. Tais disciplinas, tais abordagens, elas colaboraram para a criação do que a gente chama hoje de biotecnologia. E as biotecnologias, elas também trouxeram muitas vantagens, né? Um ponto interessante, né, ou melhor, um contraponto, seria, a partir da biotecnologia, da utilização dessas disciplinas, foi também elaborado uma dinâmica relacionando o próprio, né, genoma microbiano e a necessidade de fazer um sequenciamento desses genes para que eu possa trabalhar com eles dentro da biotecnologia, por assim dizer. Então, seria um viés dessas áreas, entretanto, elas todas estão conectadas ali com a biotecnologia. Então, a partir do sequenciamento, eu crio um ramo de conhecimento
dentro da genética, da biologia molecular, denominada de genômica. Então, mesmo eu colocando ela aqui em quadros separados, ela meio que está conectada com a biotecnologia, já que o estudo de micro-organismos ele é essencial para a criação de novos produtos, novos processos. Então, todo esse passo a passo ele é fundamental. Então, a partir destes conhecimentos, nós vamos ter os bioprocessos. E aqui, os bioprocessos, a gente pode elaborar com mais prática várias relações existentes entre os seres vivos que podem ser úteis em vários processos aí da existência humana. Entre estes processos, nós vamos ter os produtos naturais, que a priori eles se estabelecem na busca de produtos voltados à farmacologia, saúde humana. Então a gente vai ter novos fármacos, principalmente medicação para dor, anestésicos. E um outro viés interessante é a metabolômica. Ele vem apresentando vias metabólicas, estruturas que elucidam muito do funcionamento desses bioprocessos. Notem que os bioprocessos, ela é uma área da biotecnologia que ela está intrinsecamente relacionada com a microbiologia, com a citologia, com a bioquímica, com a genética, com a biologia molecular e também com a genômica. E agora a gente agrega a esse conjunto a metabolômica, onde a gente vai ver os processos metabólicos envolvidos na presença desses organismos para a produção de novos produtos ou novos processos. Em meio a todo esse contexto, nós vamos ter mais recentemente a metagenômica. A metagenômica ela vai trabalhar de forma a buscar em ambientes dentro de outros organismos. Trabalho particularmente com um processo desse, em que eles vão procurar, a gente vai procurar dentro desses sistemas ou organismos um potencial do uso dessas proteínas, dessas enzimas produzidos por esses organismos para produção de bioprocessos e assim novos produtos, novos processos serem elaborados, serem criados e serem estabelecidos. Vejam que, embora eu tenha colocado em um esquema relacionado, todos eles têm um ponto de convergência, que seria tanto a biotecnologia como a sua ferramenta, os bioprocessos, todos com uma única finalidade, que é a criação de produtos ou processos que venham facilitar a vida humana. O foco de todo o nosso aprendizado aqui é estabelecer uma relação bem íntima com a produção desses produtos, sendo eles produtos naturais ou, a partir de estudos da metabolômica, a gente pode fazer a síntese desses produtos. E aí a gente entra no contexto da síntese de produtos naturais, muito relacionado aí à química orgânica. Bom, não podemos falar sobre biotecnologia, sobre biologia molecular, sem citar as grandes contribuições de Louis Pasteur. Desde 1876, ele criou, que ele provocou grande alvoroço na comunidade, principalmente nos processos produtivos relacionados à fermentação e à pasteurização. Processos muito importantes hoje, e principalmente ele foi um dos maiores precursores da conscientização ou vamos dizer assim, uma descoberta dos micro-organismos. Inclusive, muitos processos criados por ele são usados hoje em laboratórios, centros cirúrgicos, como os processos de asepsia, o autoclavação. Então, muitos processos foram popularizados
o Louis Pasteur em todos os seus ensinos, todos os seus estudos. Principalmente muitas doenças, até as virais bacterianas, foram elaboradas, foram trabalhadas, foram questionadas por Louis Pasteur. Então, é um personagem extremamente importante. E se a gente vai falar de biotecnologia, nós temos que falar sobre Louis Pasteur. Bom, pessoal, no contexto geral, a biotecnologia ela vai explorar processos celulares e voltados à biologia molecular para tentar, de certa forma, mais eficiente, desenvolver tecnologias e produtos que ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, basicamente, qualquer aplicação tecnológica que vai usar algum sistema biológico, ou seja, um organismo vivo, ou parte, ou derivados deles, para a fabricação ou a modificação, aprimoramento de produtos, processos e soluções, cabem dentro do arcabouço da biotecnologia. E a biotecnologia ela é ampla, abrangendo aí várias áreas de conhecimento, desde a biologia, a engenharia química, a bioquímica, biologia molecular, a química industrial, a engenharia, conflitando todas em a biotecnologia. E a biotecnologia ela é associada à saúde humana, saúde animal, a questão do agronegócio e a indústria. Dentro da saúde humana, desde diagnósticos, fitofármacos, biofármacos, identificação de estruturas genéticas, reprodução, biomaterial, imunoterapia, sorologia, a questão da produção de vacinas, a saúde animal bem similar, tá? E aí a gente só adiciona aí a questão da reprodução e a questão da transgenia. Já no agronegócio, nós vamos ter desde o controle biológico de pragas, nós vamos ter também os transgênicos, o melhoramento genético de plantas e os inoculantes, que podem promover um alto desenvolvimento vegetal, como a gente vê aí a relação das micorrízias em plantas, principalmente em fabáceas. Na indústria, nós vamos ter aí as enzimas de uso industrial, e aí é bem interessante, porque essas enzimas muitas vezes a gente associa a alimentos, mas também está associada, por exemplo, no setor de produção de álcool, e aí álcool e açúcar, ou seja, o setor sucroalcooleiro, que faz parte aí das agroindústrias. Também a questão da biorremediação de áreas impactadas, a biofertilização, a biotransformação, os bioinsumos, o uso de micro-organismos e enzimas para processos industriais, desde processos têxteis, papel, alimentos e várias outras aplicações que podemos ter. Aqui, pessoal, só para elucidar para vocês sobre as várias áreas que a biotecnologia pode trabalhar. Por exemplo, a vermelha geralmente está associada à área da saúde, desenvolvimento de medicamentos, a biotecnologia verde relacionada à agricultura, sementes, melhoramento genético, modificação, desenvolvimento de herbicidas, fertilizantes. A biotecnologia azul relacionada aí à área marinha, bioprospecção, principalmente voltado para tratamento de doenças, cosméticos, busca de soluções inovadoras para processos, ou seja, é bem generalista. Já a biotecnologia branca ela está associada aí à indústria, aplicações dos seus conhecimentos da tecnologia, criação de produtos em larga escala, tá? Gerenciamento aí de insumos, processos industriais ou desenvolvimento de substâncias menos poluentes e alguns menos poluentes e menos agressivos aí ao meio ambiente. Na amarela, nós vamos ter relacionadas ao setor alimentício, ou seja, conservação, adoçantes, alimentos, conservação desses alimentos, fermentação. Na biotecnologia marrom, nós vamos ter relacionado à questão da desertificação, então o uso da biotecnologia para reverter ou minimizar os impactos, principalmente nas regiões semiáridas nordestinas, como também plantas geneticamente modificadas que tenham uma alta resistência, alta temperatura, escassez de água, salinidade.
Já a biotecnologia cinza, ela vai trabalhar com ambientes, né, em si, seus diversos processos relacionados ao meio ambiente. E a gente vai ter desde os ciclos, tratamento de poluentes, resíduos tóxicos, restauração de ecossistemas, né, pesquisa de novas tecnologias e todas elas relacionadas à questão ambiental. A biotecnologia roxa, ela é uma área relacionada a patentes, publicações, propriedade intelectual. E a biotecnologia dourada, ela está relacionada a bens de conhecimentos biotecnológicos, principalmente voltados à nanotecnologia e à bioinformática, que é uma ferramenta imprescindível para todos nós que buscamos um entendimento mais amplo da biotecnologia e das suas aplicabilidades. Bom, pessoal, como eu falei antes, né, os bioprocessos, ele é a espinha dorsal da biotecnologia. É um ramo que vai abranger diversos interesses, compostos bioativos, né, produção, enzimas. Então, a metagenômica, a metabolômica, tudo isso está associado aí aos bioprocessos. E aqui a gente foca principalmente no desenvolvimento, né, de produtos alimentícios e agrícolas, os energéticos, medicamentos, saúde humana e animal também, e relacionados aí ao meio ambiente. Então, boa parte do processo da biotecnologia, ele acontece em bancadas, né? Então, em laboratórios de pesquisa, vendo ações desses micro-organismos ou desses organismos associados ou organismos inteiros na produção voltada para o bem-estar, né, e o bom desenvolvimento humano. E nesse tocante a esse tema, nós vamos ter aí a genômica, né, como um grande atributo para os estudos genéticos, né? Então, o genoma basicamente é o material genético de todos os seus seres vivos e de sua prole, né, da sua descendência. Ele é constituído basicamente pelo material genético, o ácido desoxirribonucleico, DNA, ou ADN, né? E os seus estudos geralmente estão associados, né, e eles objetivam, né, a interação, a pesquisa, a busca por genes, de interesse sobre a informação genética, estabelecimento dela, a organização dessa informação dentro, né, de genomas e principalmente, né, a delimitação de suas funções. Então, aqui a gente tem uma mostragem bem interessante que mostra que um melhoramento tradicional por seleção de uma plore produtiva mais interessante, e aqui a gente tem a inserção da engenharia genética logo abaixo, né, mostrando desde as pesquisas, mapeamento genético, né, escolha dos melhores genes para poder gerar um organismo mais saudável e mais eficiente, tanto para a reprodução como na produção de carne e de leite. Então, a genômica, né, a gente, com esse exemplo, a gente pode ver que ela pode ser muito prática e ela pode agregar muito conhecimento e facilitar muitos processos existentes e feitos hoje, né, pelos seres humanos. A genômica, ela foi criada, né, e estudada, trabalhada a partir, né, de pesquisas relacionadas a micro-organismos. Então, principalmente bactérias, eles vão ser utilizados, né, vão ser estudados com a intenção de minimizar ou sanar os seres humanos e animais com relação a medicamentos voltados à infecção, principalmente infecções. Então, compreendendo a mecânica da produção desses patógenos, né, de como eles se reproduzem, como eles se estabelecem, eu posso pegar ferramentas, obter ferramentas a partir das informações estabelecidas para que eu possa trabalhar e contribuir aí com uma evolução do campo da ciência, mas também com a evolução da tecnologia para a manutenção da vida humana. Uma precursora deste processo é a Clarice Prazin, que ela trabalhou por muitos anos com a aplicação destes micro-organismos,
E ela começou a trabalhar também com sequenciamento completo dos genes microbianos. E aqui a gente está falando de uma aplicação prática, como citado aqui embaixo, relacionadas às patologias causadas por organismos, principalmente bactérias e também vírus, né? Mas também num processo de diagnosticar e tratar doenças infectocontagiosas. Um exemplo prático que a gente viveu nos últimos anos foi a SARS-CoV-2. Então, todo o processo de análise da patologia, caracterização do micro-organismo, né, do vírus, desde o seu diagnóstico ao tratamento, todo ele foi trabalhado dentro do contexto genômico. A partir do conhecimento das características genéticas, foi possível, aí usando ferramentas, e foi super essencial, conhecimentos relacionados a PCR e PCR em tempo real, para que eu possa promover novos conhecimentos e ferramentas para ajudar nesse processo de criação de vacinas e de outros processos relacionados. Bom, pessoal, então aqui rapidamente eu vou falar sobre a questão do sequenciamento genético. Então, toda a informação é necessária para o crescimento, reprodução, amadurecimento dos seres vivos, assim como a codificação, né, da sequência, que geralmente é feito pelos 4 nucleotídeos, né, normalmente abreviados como AGCT, ou seja, adenina, guanina, citosina e timina, e eles são, né, dispostos de formas extensas, cadeias contidas em estruturas de forma e função especificadas e denominadas de DNA ou ADN. Então a gente vai ter aqui a estrutura básica. A gente vai ter um grupo fosfato ligado a uma pentose e ligado aqui, interagindo com uma base nitrogenada, que pode ser uma dessas 3, adenina, guanina, citosina e timina. E a gente vai ter aqui, né, os nossos primes, né, nossa cadeia genética, né, e aqui a gente tem a própria informação, que é o que a gente trabalha no sequenciamento genético. Então, todos os seres vivos, independente do seu tamanho, macroscópico ou microscópico, vão apresentar essa estrutura genética, que é a codificação, que eu costumo dizer que é o código de barra de todos os seres vivos. E a partir dela, todas as funções são estabelecidas dentro de um sistema, tá? Desde a partir de produção de enzimas e proteínas. Assim, nós vamos ter aqui, né, a importância, né, da sequência genética, do sequenciamento, a codificação, principalmente atuando aí na regulação da síntese proteica, mas também contendo aí várias funções que ainda hoje são desconhecidas, embora o projeto Genoma tenha avançado muito, né? Então, muitos organismos a gente não tem certo conhecimento, né? Tá mesmo entendendo as estruturas que compõem seus cromossomos, como funciona a divisão celular, mas a gente ainda não compreende todos os processos envolvidos. Então, ao longo da vida de um organismo, nós vamos apresentar o material genético, e a gente vai ter a tradução desse material. Geralmente acontece na produção do RNA, mensageiro, transportador, e aí é importantíssimo esse processo para que a gente possa ter uma expressão gênica. Já no contexto do genoma microbiano, a gente tem aí, né, o sequenciamento genético, que é o mais utilizado, né, é o chamado sequenciamento, completo do genoma, que é o WGS, que utilizamos bastante, e é a base do nosso conhecimento biológico, é o que caracteriza os seres vivos. Então aqui a gente tem um modelo mostrando aqui, né, desde a Escherichia coli, perdão. A gente vai ter aqui da E. coli e bacilos, mostrando aqui mais ou menos como é feito esse mapeamento. E o sequenciamento
completo, mostrando aqui de forma simples. Então, eles vai pegar fragmentos desse material genético, ordenar eles, e a gente vai ter, né, um ordenamento para a gente ter uma noção de desenvolvimento desse organismo e caracterização das suas funções biológicas. Mas o ponto que eu quero chegar dentro do sequenciamento é a questão das estruturas, né, que a gente vai ter um sequenciamento em barra, nós vamos ter um sequenciamento DNA básico, né, e a gente pode ter, a partir disso, análise de dados. E o ponto principal é justamente essa questão da análise, né, desses dados, da função biológica desses organismos. E a metabolômica, ela nos ajuda a entender um pouquinho dessas partículas, né, desses produtos. Então, a gente tem a coleta, preparo de amostra, análise a partir de instrumentos. A gente vai ter aí o processamento de dados, a análise estatística referente a essa produção, e a interferência dos metabólitos na produção de enzimas e depois a interpretação biológica, estabelecendo aí vias metabólicas específicas desses organismos. Ou seja, a partir do século XX, nós vamos ter aí grande resposta, um conjunto de produtos metabólicos, né? E aí a gente vai adquirir partículas de grande importância dentro da química dos produtos naturais, que é um modelo moderno, né, que abrange aí desde do monitoramento e o entendimento das funções dos genes e de identificação do estado bioquímico de organismos variados, desde plantas, micro-organismos, animais, vegetais, assim, bem variado mesmo. E chegamos aqui na química dos produtos naturais, né, que muitas vezes ela está associada a plantas medicinais, né? O seu início foi relacionado a plantas medicinais, principalmente em busca de novos fármacos, mas hoje se estende muito mais. Além de plantas medicinais, com propriedades desde o uso da agropecuária, da indústria, da química, da farmacêutica, alimentícia, nós vamos ter aí cadeia produtiva, nós vamos ter aí estruturas provenientes de uma área mais extensa do que a parte seca do nosso planeta, que são os oceanos, né? Então, os produtos naturais, chamados produtos naturais ou compostos bioativos, que provêm de organismos vivos, eles vão tornar-se cada vez mais conhecidos a partir de estudos sobre diversidade química e o papel de cada metabólito, a link aí com a metabolômica, para as matrizes naturais. E aqui eu destaco tanto a utilização de plantas medicinais, mas também gostaria de destacar os micro-organismos e os organismos marinhos. Tá? Então a gente tem uma riqueza gigantesca nos nossos oceanos, que pode ser explorada, claro, de forma racional, seguindo os princípios das legislações vigentes, para que também não possa ter impacto nesses ambientes. A interação é imprescindível essa aplicação. E aí, quais são os as novas oportunidades, ou melhor, os novos desafios dentro desta área? É justamente aí novos produtos, novos processos e aprimoramento dos processos já existentes. Então, a gente pode encontrar esses organismos em microbiota associada, plantas, nos solos e nos oceanos. E aí, nós temos aí a popularização destes processos, principalmente da PCR, da identificação de patógenos, aí pela doutora Esther e pela doutora Jaqueline, que estabeleceram aí o mapeamento genético, a caracterização genômica do SARS-CoV-2, que foi imprescindível para a criação das vacinas. Então, elas fizeram um papel gigantesco, de grande destaque. E essa popularização que tem trazido muito, primeiro ponto, e um dos mais interessantes, está relacionado aí a tratamentos, principalmente exames genéticos relacionados ao câncer hereditário, ao monitoramento e tratamento do câncer, genes ou
prognósticos relacionados, pré-tratamento, genes relacionados ao próprio tratamento, né, de pacientes oncológicos, medicamentos, né, que ativam genes específicos, né, tanto para atividade tumoral positiva, como para processos infectocontagiosos, né, e bem variado. E aí a gente tem, né, um grande futuro, que é o tratamento de câncer unicamente, né, para pacientes oncológicos, unicamente utilizando essas ferramentas metodológicas e tecnológicas. Então, nesse contexto, né, aqui eu queria só destacar muito rapidamente a questão das células CAR-T-cell. Esse tratamento ele é muito interessante porque eu vou pegar células T, linfócitos T, e eu vou, de forma simples, né, eu vou programar, reprogramar essas células para identificar atividades tumorais positivas, né? Então, a vantagem dele é que eu vou estar utilizando células só reprogramadas e elas vão fazer uma varredura em todo o meu organismo em busca de células tumorais. Então, esse tratamento, né, por meio da modificação genética, ele aumenta sua eficiência, sua eficácia no tratamento, né, diagnóstico precoce também, sobre atividades tumorais que estejam se desenvolvendo. Então, é imprescindível aí, é bem impactante a utilização dessas células. E aí a metagenômica, propriamente dita, ela vai se estabelecer, desde todo esse panorama que a gente falou aqui, ela vai se estabelecer como? Buscando no ambiente, seja na microbiota, seja é, associados a outros organismos, processos metabólicos. Então ele vai pegar produtos genéticos do ambiente em prol de novos produtos naturais com maior eficácia. Então, quando a gente está falando de produtos naturais, continentais, né, em solo, a gente tem uma certa limitação. Já nos oceanos, a gente vai ter uma grande quantidade desses organismos. Ou seja, a gente vai ter uma área gigantesca para explorar. Desde fitoplânctons, algas, microalgas, alguns moluscos ou plânctons, e grande parte dessa microbiota. E também dos biofilmes formados principalmente em zonas costeiras. Em contraponto, os solos também apresentam muitas características ainda hoje exploradas relacionadas a novos produtos que podem ser inventados, produzidos ou aprimorados a partir deste conhecimento. E eu queria destacar aqui que a metagenômica ela pode ser extraída desde asteroides, estruturas que vêm do espaço, fora do nosso planeta, né, estruturas do próprio solo, organismos que fazem parte do solo, dos oceanos e do intestino de animais, né, e de humanos também, né? Animais vão sendo o humano incluído, tá? E aqui eu queria dar um destaque maior para o quê? Para os organismos marinhos. Eu trabalhei já há bastante tempo, né, com organismos marinhos e a gente tem uma interação bem interessante sobre microbiota associada, né, biomoléculas de grande interesse biotecnológico. Então, a partir de todas essas características, a gente coleta, faz o mapeamento, faz o sequenciamento, vai estudar as proteínas, a síntese proteica proveniente da expressão gênica desses organismos, e a gente vai ter novos produtos, novos processos, de forma tecnológica mais rápida e cada vez mais eficiente. Então, os organismos marinhos eles vão ter, frente aos outros organismos, um potencial gigantesco. Então, a gente tem aí cerca de 70% do nosso planeta feito de água. Estima-se, né, que dentro do grupo eucariontes, procariontes existente, mais de 2,1 milhão de espécies existem nos oceanos. Né? E a gente só conhece apenas algo em torno de 9%. E aí a gente, a partir dessa busca
nós podemos ter aí vários produtos interessantes, desde cosméticos, medicamentos, energias, cada vez mais sustentáveis, alimentos, né, biorremediação, a partir de quê? De metazoários, micro-organismos, a partir de fungos, bactérias, mas principalmente também das algas marinhas. Então, organismos marinhos, eles sempre estão em destaque quando a gente está falando de metagenômica. E a biotecnologia marinha tem se mostrado cada ano com maior destaque dentro dos seus estudos genéticos. Então, a partir dessas ferramentas, metabolômica, da engenharia genética, dessa busca por organismo, da bioprospecção em si, nós vamos ter um panorama bem amplo relacionado à produção de novos materiais, novos produtos, o que torna a área de produtos naturais relacionadas à metagenômica, utilizando essa ferramenta, bem mais ampla, bem mais diversificada e com espaço de exploração tanto industrial, tecnológica, biotecnológica, industrial, como também para a produção de conhecimento. Então, a gente tem vários artigos até hoje relacionados, até bem recente, esse artigo aqui, o genoma de invertebrados marinhos, a descoberta de genes essenciais à produção de compostos sulfactados bioativos em duas espécies de assídeas ocorrentes aí no mar dos mares brasileiros. Então, só uma pequena amostra do que a produção científica se mantém recente. Então, metagenômica de produtos marinhos, eu particularmente trabalho na área de metabolômica, dentro da minha linha de pesquisa. Então, a gente trabalha aí com aplicação metabolônica, ou metabólica, melhor dizer, de organismos marinhos para diversos processos. Eu particularmente trabalho com biocombustíveis e a gente faz extração de organismos, de bactérias de regiões de mangue para a produção aí para processos lignocelulósicos. Então, no caso, eu trabalho com uma microbiota associada a um molusco. E aí, a partir dessa microbiota, da extração, cultivo, extração, identificação, caracterização e depois mapeamento genético, a gente começa a estudar os efeitos do seu metabolismo, produção de enzimas desse organismo, aprendendo cada vez mais sobre ele e explorando o recurso marinho, com um viés sempre de preservar as características desses organismos. Pessoal, basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. Então, a metagenômica, ela é uma ferramenta, assim como a metabolômica, assim como a engenharia genética. Então, ela é uma ferramenta que ela deve ser usada. Nós temos que nos apropriar dos termos, das expressões da PCR, PCR em tempo real, eletroforese, como ferramentas úteis. Então, a capacitação e a agregação deste conhecimento, ele tem que acontecer, independente da área de trabalho, seja na indústria, seja na área da saúde, na área de meio ambiente. São ferramentas úteis e necessárias para processos científicos atuais. Então, fica aqui a minha mensagem e esse grande espaço de trabalho que os estudos relacionados à metagenômica, principalmente associados a bioprocessos. Então, gostaria de agradecer a organização do evento pela esse espaço, para apresentar um pouquinho do meu trabalho, e é um ótimo congresso para vocês, e espero que a gente se encontre outras vezes. Um forte abraço.